Estamos de volta com o segundo bloco do programa TV Câmara Recebe. Hoje o nosso convidado é o professor Dr. Marcos Leite, educador, filósofo e que está lançando um livro chamado Sentidos, por um mundo justo e perfeito. Ele está falando um pouco do que contém essa obra, uma obra de filosofia, de busca de entendimento do ser humano, da sociedade. E nós vamos continuar, professor, nesse nosso bate-papo aí, tentando entender um pouco da sua obra, um pouco da sociedade. O senhor falou no primeiro bloco que o livro trata de algumas questões, né? Os sentidos, o senhor centrou na fé, na esperança e na caridade. No primeiro bloco nós falamos sobre a questão da fé. Queria que o senhor desse sequência agora, a explicação, né, do que o senhor busca mostrar de sentidos para a sociedade. Eu tento discutir esses elementos de um modo mais atual, né? Então nós falamos sobre a fé, a ideia do peregrino, de encontrar sentido ao mundo à minha volta, a natureza, né? Quando eu destruo o meio ambiente, eu estou destruindo aquilo que eu acredito, que é a própria harmonia com o mundo, com o transcendente. Então isso é a fé, é encontrar esse sentido como peregrino, no dia a dia. A caridade opera no que nós chamamos a ética, né? Nos dias de hoje, alguns autores dizem que nós vivemos uma crise da ética. Eu discordo, né? Nós não vivemos uma crise da ética. Crise da ética seria se nós não soubéssemos o que é o certo e o que é errado. Aquela visão burguesa de centrar no sujeito o valor do discernimento, ou ser a consciência, o próprio juiz, ela está entre nós. Então, nós ainda sabemos, né? Vou ilustrar isso com uma fala, né? Um certo dia, alguém procurou para conversar comigo. E essa pessoa veio me contar que ela precisava tornar público e falar com a família que ela tinha uma outra namorada, né? Tinha uma outra namorada. Mas eu falei, mas por que você veio me contar agora? Assim, por que você está falando isso? É porque a comunidade está comentando. Ou seja, ainda que soubéssemos o que é certo ou errado, a pessoa só tomou uma decisão porque as outras pessoas estavam comentando. Então isso não é uma ética dita autônoma, é uma ética centrada no que os outros dizem, no que os outros vão achar. Ou você acredita que esses escândalos políticos, quem executa algum delito como esse não sabe o que é certo, o certo ou errado. Ele sabe, mas a escolha que ele faz não é plausível com o seu próprio discernimento racional. Então não é uma crise da ética, é uma crise ética, ou seja, a nossa consciência não mobiliza as nossas ações. Todo mundo sabe que a gente precisa ajudar o doente que está na rua sofrendo, que a gente precisa ajudar as casas que atendem os idosos, que a gente precisa cuidar do lar que atende as crianças, que a gente precisa tratar bem os nossos colaboradores, que a gente precisa amar o próximo. Isso é óbvio. O problema não é esse. O problema é nós não nos mobilizamos para tornar isso real. Por quê? Aí entra a obra, porque a maioria destas ações, ainda que sejam racionais, ela não encontra sentido naquilo que nós fazemos. Qual sentido? A ética estritamente racional, ela não é mais suficiente. Querem ver um exemplo? Quando você quer conduzir a educação do filho, você não apenas diz para ele, filho, faça assim. Não, você precisa dar o exemplo e para o filho precisa fazer sentido. Tem que ter um valor para ele. Não é porque você manda que ele vai fazer. Né? Nós que somos pais, estamos mudando o nosso jeito de ensinar. A gente brinca, nosso exemplo vale mais do que falar para ele não fazer. Então essa nova ética, né? Essa nova experiência do cuidado de si, nós chamamos de uma ética pela experiência, né? Ou uma ética estética. Isso muda racionalmente, né? Então nós precisamos cultivar essa subjetividade ética, esse gosto. Para entender de modo simples, fazer o bem não pode ser apenas racional, mas precisa ser também prazeroso. Precisa atingir a nossa sensibilidade, de modo tal que aí sim, quando atingir a nossa sensibilidade, nós não fazemos isso só porque nossa consciência pede, mas porque nosso corpo exige. Quer dizer, você tem que saber o que você tem que fazer, mas tem que praticar, né? Não apenas o entendimento, mas partir para uma etapa seguinte, né? Que é colocar aquilo em prática, fazer com que as coisas aconteçam também, isso. Né? Seria uma prática com sentidos, no sentido de que a prática ela é sensibilizada. Ao realizar aquele elemento, aquela ação, nós encontramos um valor naquilo que nós fazemos. É isso que faz o jovem agir bem, né? O pai diz assim para o filho, filho, não use drogas. Mas ele vê no pai e na mãe um exemplo de infelicidade.
e ele vê na droga uma possibilidade de fugir daquela infelicidade tendo um momento de prazer. Então, onde está o problema? Acho que com esse exemplo eu consigo explicar bem a obra. Então, essa vida matrimonial, ela é atraente na medida em que ela significa para esse jovem, para esse filho, para esse que está ao entorno, uma vida também de alegria e de felicidade, né? Por isso é importante resgatar, desculpe ser tão técnico, mas na obra de Aristóteles tem um livro chamado Poética. Inclusive, na capa do meu livro, né, na contracapa, está lá uma epígrafe de Aristóteles desta obra chamada Poética. Quer dizer, nós precisamos resgatar o sentido da própria vida, a vida enquanto beleza, a vida enquanto gosto, né? É isso que talvez o mundo contemporâneo nos fez consumir muito, mas viver pouco, né? Ainda nesse item da esperança, aonde entra a questão da utopia aí? Os grandes discursos do mundo contemporâneo, e eu vou dar alguns aqui com risco de depois me criticarem, mas a vida acadêmica é isso. A vida acadêmica é crítica, eu exponho as ideias e as pessoas criticam e no próximo livro, quem sabe, a gente melhora estas ideias, né? Vamos pensar os grandes discursos, por exemplo. O discurso religioso, ele consegue responder todas as questões hoje? A resposta é não. O discurso do comunismo, que foi uma grande utopia aí no século XIX, até uma grande parte do século XX. Ele consegue responder? Não, ao contrário, muitos desses países quebraram, né? O discurso da ciência. Hoje nós vemos uma crise da ciência. Isso que eu estou fazendo aqui agora, partilhando com vocês, que é meu fazer ciência, ele é muito criticado. Algumas pessoas não querem fazer ciência, elas preferem que o mundo seja plano. E ponto final, eu não quero fazer ciência, eu quero viver um mundo plano. Pois eu digo, eu não quero viver um mundo plano, eu quero saber o que está além, né? Então, esses grandes discursos que eram de verdade, eles não existem mais. Não existem. E não adianta tentar impor. Então é necessário reconquistar as pessoas para este discurso. Reconstruir as esperanças abandonadas, né? As utopias esquecidas. Renomear aquilo que pode ser um grande sentido existencial para as próximas gerações. A política fez um grande desserviço para nós. Ela destruiu algo que era uma utopia para muitos, que é o ideal de mudança pela própria via democrática. Muitos jovens já estão desesperançados até com isso. Então nós não podemos perder a esperança. A esperança é o sentido último daquilo que nós fazemos hoje. Então nós precisamos resgatá-la. Então, na prática, eu como professor tenho que resgatar a esperança na ciência de que ela pode te ajudar a ter uma vida melhor, não te dar a felicidade. Eu preciso resgatar as utopias religiosas, né, de uma religião que torne o homem melhor, né, não que exproprie o homem de sua própria consciência, ao contrário, mas que coloque ele à imitação do Cristo, discernindo o que é o melhor agir, né? E se não forem religiões cristãs, a mesma coisa, né? Então, qual é a boa religião diante da esperança? A boa religião é aquela que nos faz homens melhores. Essa, sem dúvida, é uma grande utopia que a gente precisa trabalhar. Então, dessas várias utopias hoje, nós encontramos poucas. Nós vivemos, talvez, desejos, não utopias. Desejo de ser reconhecido nas redes, de ser visto por milhões e de ganhar milhões com isso, e depois, com muitos milhões no bolso, me jogar, me suicidar, porque aquilo que eu tenho não faz sentido nenhum para a minha própria vida. Então, reconstruir essa sociedade a partir de dentro, não fugindo das crises, mas enfrentando elas de peito aberto. E nós vamos falar um pouco agora, né, ouvir um pouco sobre a questão da caridade, né, que é desse tripé aí dos sentidos que o senhor apresentou. A caridade está ligada à ética, não é? Esse agir bem com o próximo, né? Na medida em que, especialmente, eu diria a partir dos anos 60, como jornalista, depois você pode até pontuar melhor, quanto mais se massificou a informação na sociedade, nós tivemos mais acesso à informação, mas cada vez nós estamos ficando mais distantes uns dos outros. Algumas pessoas têm, vamos imaginar, 5.000 amigos no Face e ela acredita que tem 5.000 amigos. Mas ela tem 5.000 amigos, né? Talvez tenha 5, né? 2, 1, né? Não sei quanto você tem. Comece a passar dificuldade que você vai saber quantos amigos realmente você tem, né? Então nós fomos nos distanciando. A caridade, lembram aquele ângulo que eu fiz, né? Um ângulo reto de 90 graus? Então a transcendência, o sentido de transcendência e o sentido de imanência, de vida, de bio, né? de vida mesmo, né? Foucault chama biopoder, é como nós gerenciamos a nossa própria vida.
Então, a imanência exige que nós tenhamos uma nova atitude com relação ao outro. Eu preciso me sensibilizar com este outro. Eu dou um exemplo nas minhas palestras, que é como algumas imagens de desgraça, de mortes, de destruição de corpos, elas são vistas com gosto, com prazer por algumas pessoas, desde que aquilo não me afete. Então, nós fomos criando, vou usar uma palavra técnica, que é anesteses, né? Sinestesia é sentir com o outro, né? Sinestesia. A anestesia é não sentir nada. Então, nós fomos nos anestesiando com relação ao outro. Às vezes, dentro da própria família. Alguém da família está numa situação difícil e eu não me sensibilizo com esta outra pessoa, né? Eu não me sensibilizo com o doente. Porque nós vivemos um período, como eu disse anteriormente, da necessidade de que esta ética faça um sentido corporal, né? Ela não pode ser apenas racional. Então a caridade é a grande demanda que nós precisamos resgatar, e eu não estou aqui criticando as redes, não, elas são instrumentos. O que nós não podemos tomar é a parte pelo todo. Nós precisamos resgatar a caridade como instrumento de fortalecimento da própria humanidade. Qual é a grande mensagem bíblica fundamental, imprescindível para a sociedade naquele contexto da Roma antiga ali que nós tínhamos, né? A ideia que não tínhamos em outra sociedade de amar sobre qualquer coisa. Não é só amar quem faz bem para a gente, é amar até o inimigo, é dar a face para quem nos bate, para quem nos maltrata, né? Essa mensagem hoje, ela encontra pouco sentido na experiência, né? Ela apresenta pouco valor. Na verdade, nós estamos criando um monte de guetos e nos escondendo nesses guetos, nesses grupos, e desaprendendo a ver o outro como alteridade, né? Então a gente tem que amar o outro porque ele é em si mesmo, ele é um valor em si mesmo. Então essa última etapa da caridade, trabalhada no livro com mais detalhes, convido os nossos queridos telespectadores à leitura, né? É nessa direção. Lembrando que não é a direção mais dessa ética e dessa caridade do dever. Você tem que fazer a caridade, senão você vai para o inferno. Não é mais isso. Isso não faz mais sentido. Não é à toa que o título do livro é Sentidos. A caridade é como um elemento fundamental, imprescindível para dar sentido à nossa própria existência. Por isso, se você tem filho, se você quer cultivar isso na vida dele, comece a praticar isso com ele, né? Quando o senhor fala caridade, qual o sentido, né? O que vem à mente, a primeira ação de caridade é muitas vezes dar um dinheiro para alguém, você entregar uma roupa numa campanha e aí você sai aliviado. Bom, hoje eu fiz a minha boa ação, o meu ato de caridade, dei R$5, entreguei uma blusa, já estou com o meu dia livre. É nesse sentido ou é muito mais que isso? Não é nesse sentido. O amor em grego tem 3 palavras, né? Eros, filia e ágape. Eros, que é o encantamento, filia, que é o desejo sexual, daí vem a palavra pedofilia, pedosfilia, né? Pedofilia, gostar de criança. Então, eros, o encantamento, filia, desejo, e ágape. Algumas bandas têm esse nome, ágape, né? Então, ágape, em grego, é o amor desinteressado, né? Não é fazer a caridade, como você está dizendo, dar R$1 ou 2. A caridade, ela está ligada diretamente ao modo como eu vejo o outro. O professor que prepara sua aula bem, o professor que se empenha no cuidado com o outro, ele exercita a caridade porque ele exercita o ágape, né? Então, ágape é colocar a sua vida na direção do outro. É bom para mim, mas é muito melhor para mim quando é bom para os outros. Eu acho que eu consegui sintetizar bem o que é essa caridade, né? É bom para mim, mas é muito melhor quando é bom para os outros também. Quando aquilo que eu faço, o meu trabalho, a minha vida, ela consegue somar a vida de outras pessoas. Agora ficou... Professor, agora hoje as pessoas buscam a leitura muito para obter respostas, né? Tanto é que entre os 10 best-sellers, autoajuda é o livro que está ali no topo, né? Como ficar rico, como viver uma vida feliz, como conseguir isso, como conseguir aquilo. E a pessoa vai lá e consome e compra. O que o senhor busca no seu livro? Dar respostas, apontar caminhos, aumentar essa dúvida na cabeça das pessoas. O que o senhor pretende com essa obra, né, com os sentidos? Todo escritor tem uma intenção, é claro, né? É óbvio. Mas talvez a intenção maior não esteja no seu tempo. Dificilmente um escritor é bem entendido no seu próprio tempo. Então, com certeza, essa obra vai tomar muitas
críticas, vai receber muitas críticas, né? O mercado editorial é difícil. Essa editora que está publicando é uma editora ligada às universidades aqui do estado de São Paulo, é uma editora mais acadêmica, chama editora Poiesis, que comprou essa ideia. Mas no fundo, a minha obra é uma profunda crítica àquelas tentativas de superficializar as respostas para a felicidade no nosso tempo, tá? Superficializar. A gente, em busca dessa felicidade, corre atrás de coaches para ser feliz, a gente corre atrás de autoajuda, palestra, remédio, ansiolítico, né? De tudo isso. O grande choque que me coloco e que a obra vai fazer o leitor entender e sofrer um pouco mais, o grande choque é que nós não podemos continuar tratando apenas as cascas das feridas que existem na nossa vida e na nossa sociedade. Chegou a hora de, em conjunto, unirmos forças para a gente começar a mergulhar nas causas dessas feridas que tocam a nossa vida. Então, por que os casamentos não estão dando certo? Ah, não está dando certo porque não há uma atividade sexual satisfatória? Será que é só isso? Será que não há causas muito mais profundas do que isso? A universidade, a escola, a educação não está dando certo. Por que não está dando certo? A educação, porque precisa mais dinheiro? Será que é só dinheiro? Também dinheiro, mas não só dinheiro. Também falta um sentido aqui na área educacional. Então a minha obra é uma grande crítica a modelos que se colocam como salvadores da pátria. E que já fique claro para o leitor, não há salvação da pátria. O caminho místico, o caminho verdadeiro de qualquer um que queira ser peregrino, não sei se alguém dos senhores já fez uma peregrinação, mas você pode ter certeza que a peregrinação dá feridas no calcanhar, ela aperta os calos, ela dói os dedos, ela dá mal-estar, porque a gente não come o tempo todo, a gente passa alguma fome, a gente tem algum sofrimento, mas nós caminhamos o caminho e o que nos faz feliz é ser peregrinos enquanto fazemos esse caminho. Porque nós olhamos para cada etapa, para cada passo, para cada encontro, para cada flor e nós vemos um sentido, porque nós não queremos simplesmente chegar. Nós queremos fazer uma boa caminhada. E a boa caminhada implica em ter um pé que doa. Implica em ter uma vida onde há sofrimentos, é inegável. Não tem como viver sem sofrimento. O sofrimento é um elemento necessário à condição humana. Agora, a sobriedade humana, a mística, é saber lidar com este sofrimento. Então, a minha obra é uma crítica diametral a qualquer obra de autoajuda que diga que é possível, com um livro, tornar alguém melhor. E eu estou dizendo que não é um livro, é uma vida que torna alguém melhor, né? Ao contrário, eu não sou psicólogo clínico, mas tenho também formação na área, a gente vê como preocupante ideias de que com algumas poucas falas a gente consiga mudar o mundo. Porque você está com dor de cabeça, você toma um remédio para dor de cabeça, mas a causa da dor de cabeça pode ser o fígado com problema. Você fica tomando remédio para dor de cabeça, o problema do teu fígado aumenta. Então nós temos que parar de lidar com os problemas da sociedade desse modo. Nós temos que entender de modo clínico. A gente ataca muitas vezes o sintoma, deixa as causas. Só o sintoma. Então essa seria a chamada clínica social, né? É a gente de peito aberto, lembrando que isso não é fácil, exige muito estudo, muita dedicação, tentar pensar os grandes problemas de um jeito mais profundo. Minha obra se propõe a isso. Então, se você quer viver uma experiência existencial, de olhar para os seus problemas e começar a pensar como crescer a partir deles, então eu indico a minha leitura. Agora, se você quer um comprimidinho para aliviar sua dor de cabeça, minha obra não é indicada, né? Professor, fala sobre o lançamento, né? Faz um convite para quem está em casa, conhecer a sua obra, o senhor vai falar um pouco mais sobre ela, vai ter um lançamento, o senhor vai autografar algumas obras e eu queria, né, fiquei interessado também e certamente quem está acompanhando também. Então, no próximo dia 12, eu sou pesquisador do Instituto Federal de São Paulo, né? Então a gente é ligado ao Instituto Federal. Por sinal, no Instituto Federal, ensino, pesquisa e extensão fazem parte. Eu acho que a universidade tem um papel importante nisso, né? Eu, como orientador de pesquisas, que mais pessoas venham estudar comigo esses temas, né? Então, em nome do Instituto Federal, nós faremos o lançamento junto com a editora Poiesis, que é uma editora de humanas, ligada a autores da USP, da Unesp. Nós iremos fazer o lançamento, então, no próximo dia 12, semana que vem, não é? Às 10 horas, no auditório do Instituto Federal. Vem a editora, né? A editora vem para realizar o evento, as pessoas estão convidadas a irem, a discutir, a ler o livro, a se interessar por esse tema.
A gente não escreve uma obra tão somente para colocar a obra à venda. Na verdade, a gente quer resolver problemas que nos inquietam. E vocês podem ter certeza que esses problemas me inquietam particularmente, eu acho que há muitos de nós. Então, por isso, a gente escreve, para tentar dar corpo a essas ideias, que senão elas ficam muito abstratas e acabam fugindo. Então, o livro está lá, o livro é como um filho, às vezes a gente se reconhece nele, às vezes não, mas o importante é que está lançado e aberto a todas as críticas e elogios que um livro possa ter. Queria pedir para o Dernival colocar algumas fotos que o senhor trouxe, que tem, fala sobre a obra, mostra, fala sobre o lançamento também. E essa busca, né, professor, dos sentidos, né? Hoje a vida, com essa mudança, com essa rapidez com que as pessoas buscam e com que as coisas acontecem, acaba não tendo tempo para refletir, né, para pensar, né? Então, a leitura de uma obra também faz a pessoa parar, buscar dentro dela, né, algumas respostas que muitas vezes não estão fora, né, mas está no encontro consigo mesmo, né? Esse é o papel último das ciências humanas, especialmente a minha área, a filosofia. Ela tem valor quando ela consegue impactar naquilo que nós acreditamos. Eu brinco com os alunos. Até para ser ateu, a pessoa precisa acreditar naquilo que ela vive. Então existe uma forma de crença também nisso. A filosofia, de modo geral, se propõe a dar sentido a essas crenças, ou reconstruir sentidos. Especificamente nesta obra, a ideia é isso, é ajudar o leitor a reconstruir seus próprios sentidos, com toda a dificuldade que isso signifique. É tirar as pessoas da vida de turista, né, na metáfora que eu propus aqui, e reconduzi-las à vida de peregrino, que é apenas como peregrino que essa vida vale a pena ser vivida. Professor, muito obrigado pela sua vinda aqui, boa sorte no lançamento da sua obra, que ela possa alcançar, né, o que o senhor buscou quando pensou em produzi-la, porque não é só uma obra, mas é um trabalho que vem o acompanhando de toda uma vida, né, 9 anos para realizar esse trabalho, então é um trabalho de fôlego e espero que o senhor tenha sucesso nesse lançamento e deixo aberto espaço aqui para que em outras oportunidades nós possamos debater sobre os outros temas. Gostaria de ouvir o senhor falando sobre o homem contemporâneo, sobre a sociedade, sobre as mudanças que nós precisamos ter e em outras oportunidades nós faremos isso. Me coloco à disposição e já lanço um desafio, né? No tema da fé, quem sabe uma mesa redonda com lideranças religiosas, para a gente pensar o impacto, a importância que a fé tem, que a espiritualidade, a mística tem para o nosso tempo. Quais as dificuldades para que esses homens e mulheres vivamos essa mística, essa espiritualidade e como ajudar os homens a viver, né? Então já lanço aí o desafio, no sentido de que a obra gere uma onda, movimentos para a gente pensar a nossa vida. O que a gente não pode é ficar parado enquanto muitos dos nossos familiares, amigos sofrem, morrem, estão mal, frutos das condições do nosso tempo. Então nós temos que pensar e agir sobre esse nosso próprio tempo. Obrigado, professor, e obrigado a você de casa que nos acompanha. Hoje nós recebemos aqui o professor Dr. Marcos Leite, educador, filósofo, e que está lançando um livro, Sentidos por um Mundo Justo e Perfeito. Fica aí o convite, dia 12, no Instituto Federal, a partir das 10 horas da manhã, acompanhar o lançamento dessa obra e depois, caso você não perca essa oportunidade, as pessoas podem, né, comprar essa obra em outros lugares, adquirir, vai estar à disposição também, né? A pessoa encontra em outros lugares, professor. A editora é responsável por isso, as principais livrarias, Mercado Livre, Amazon, isso, ou entra lá no meu Face também, quem quiser, nas minhas redes sociais, está disponível para você clicar e aí adquire direto da editora. Ou comigo pessoalmente lá no dia do lançamento. Tá bem então, professor. Muito obrigado pela sua vinda. Nós ficamos por aqui, agradecemos a sua participação, a sua companhia. TV Câmara está há 9 anos no ar, levando informação, mostrando o que nós temos de mais importante na nossa cidade e na nossa sociedade. Nós ficamos por aqui. Até mais.